Boa noite. Eu quero agradecer à comissão organizadora, em particular a nossa colega, a professora Sônia Chaves, pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo conversar um pouco com vocês. Bom, assim, não é simples a minha tarefa, depois assim, de tantas emoções e tantas apresentações, enfim, falar, mas eu vou tentar ser objetivo e vou apresentar para vocês em primeira mão uma síntese do documento que a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, vai estar lançando na próxima semana, no dia 2, num evento em Brasília, na OPAS, como uma contribuição para os debates da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Foi um texto que nós, aqui do ISC, particularmente eu, o professor Jair Nilson Pai e a professora Carmen Teixeira, elaboramos, que foi discutido na diretoria, no Conselho da Abrasco, e vai ser, então, lançado para todos os delegados e delegadas da 16ª Conferência, que tenta pautar quais seriam os desafios para a luta pelo direito à saúde hoje no Brasil e quais são as estratégias para enfrentar esse desafio. Eu acho que serei mais objetivo se fizer uma leitura, vou tentar não ser assim, monótono, mas acho que serei mais objetivo. São muitos os desafios da luta pelo direito à saúde no Brasil. Para enfrentá-los, é preciso analisar a história, o momento presente e as tendências para o futuro. Os debates públicos ajudam a enriquecer a discussão, a participação social, a compreender a realidade, no sentido de produzir acordos e consensos que contribuam para uma ampla mobilização em defesa do direito à saúde e do SUS. Os resultados de pesquisas científicas e discussões acadêmicas podem nos ajudar a compreender melhor a história e os desafios do presente. Destacamos, por exemplo, as contribuições das revistas Ciência e Saúde Coletiva, Caderno de Saúde Pública e Saúde em Debate, que publicaram no ano passado sessões e números especiais sobre os 30 anos do SUS. As publicações mostram que há muito o que se comemorar, mas muitas dificuldades não foram superadas e outras surgiram. Para ajudar a compreender todo esse cenário, apresentamos a seguir os resultados de estudos que mostram a evolução das condições de saúde da população e do SUS nos últimos 30 anos. Mostram também as disputas políticas travadas, os fatos produzidos e outros fenômenos que ajudam a explicar a trajetória da saúde do Brasil ao longo desse tempo. Por fim, trazemos uma breve discussão sobre as possibilidades de implementação de estratégias de enfrentamento desses desafios. Quando comparamos certos indicadores de saúde entre 1990 e 2015, vemos que há uma significativa redução da mortalidade por doenças transmissíveis, da morbimortalidade infantil, de mortes por causas evitáveis e da desnutrição. E há outros avanços significativos. A expectativa de vida da população brasileira passou de 68,4 anos em 90 para 75,2 em 2016. A taxa de mortalidade geral padronizada por idade caiu em 34%. O programa Bolsa Família e a Estratégia de Saúde da Família contribuíram para reduzir a mortalidade infantil e de crianças menores de 5 anos. Houve melhorias acentuadas no Norte e Nordeste, que não eliminaram, mas reduziram desigualdades regionais. A ampliação das ações de vigilância, controle e prevenção reduziu a prevalência e a mortalidade por doenças transmissíveis, principalmente daquelas imunopreveníveis. Houve uma significativa expansão da rede pública, principalmente nas unidades de atenção básica, ampliando o acesso a consultas e diminuindo internações. Foram reduzidas as internações por causas sensíveis à atenção básica, que passaram de 120 a 66 por 10 mil habitantes entre 2001 e 2016.
e houve uma melhoria significativa do desempenho das ações de vigilância por meio do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Enfim, os avanços no SUS, associados a melhorias econômicas e outras medidas de proteção social, contribuíram para um resultado positivo, expresso em melhoria das condições de saúde e na ampliação da vida saudável da população. A partir de 2015, no entanto, surgem indicadores que ameaçam a continuidade dessa evolução positiva. De 2015 a 2016, as taxas de mortalidade infantil cresceram, sobretudo por causa da diarreia, invertendo uma tendência histórica de redução. A eventual redução de coberturas do programa Bolsa Família, da estratégia de saúde da família, com base em microsimulações, evidenciam para o futuro próximo um aumento do número de óbitos de crianças de até 5 anos e de adultos menores de 70 anos. No Brasil, os 20% mais ricos têm uma renda 17 vezes maior do que a renda dos 20% mais pobres, situação pior do que a do Paraguai, por exemplo. A ocorrência de dengue, chikungunya, zika, para as quais não há tecnologias de controle efetivas, elevou a prevalência de doenças infecciosas no Brasil. No caso dos riscos ambientais, não se implantou um modelo de desenvolvimento socioeconômico orientado para a redução do risco de doenças e agravos e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ainda persiste a escassez de profissionais, especialmente dentistas. A ampliação do acesso e a melhoria da qualidade dos serviços não reduziram as desigualdades regionais. Persistem sérios problemas de controle de grandes empresas, cujas atividades têm fortes conexões com fatores de riscos relacionados à atual epidemia de doenças crônicas. Enfim, o Brasil não dispõe de um sistema realmente único de saúde, de caráter público e universal, mas apenas de um elenco de serviços fragmentados. Trata-se de uma oferta de serviços que reflete e reproduz as desigualdades sociais e compromete a integralidade da atenção, pois prioriza o diagnóstico e o tratamento de doenças e agravos, ao invés da prevenção dos riscos e da promoção da saúde. Esse rol de serviços tem como base uma distribuição desigual de ações e procedimentos entre os setores público e privado, que assegura, ao último, um maior volume de recursos. A garantia do direito à saúde, portanto, está longe de ser uma realidade na vida das pessoas brasileiras. Essa situação é o resultado de disputas entre diferentes projetos políticos, que podem ser resumidos em 2 blocos. O projeto democrático popular do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira e o projeto liberal conservador ao qual se vincula o setor privado da saúde. A reforma sanitária brasileira obteve importantes vitórias. Inscreveu na Constituição o direito à saúde e criou o SUS. Conquistou a implantação de um conjunto significativo de políticas, programas e serviços e práticas de saúde bastante efetivos. Apostou na participação social, que, especialmente por meio de conselhos e conferências, contribuiu para que os avanços ocorressem. Mas tudo isso não foi suficiente para garantir o direito à saúde de maneira universal e igualitária, tal como proposto no relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essas limitações ocorreram principalmente por causa da oposição do setor privado à expansão e à qualificação do SUS. As empresas privadas, embora não tenham imposto obstáculos a determinadas políticas públicas de ampliação do acesso, têm disputado com sucesso os recursos que a sociedade brasileira, por via do Estado, destina ao serviço de saúde. Atualmente, o setor privado mais relevante é aquele liderado por corporações que detêm o capital, não apenas de operadoras de plano de saúde, hospitais e serviços de diagnóstico e terapia, mas também de empresas em outros setores econômicos, incluindo operadoras de planos de previdência. O capitalismo vive uma época de dominância financeira. Isso significa que as grandes empresas passam a ter como negócio central o rendimento financeiro e não a produção ou comercialização de bens ou serviços. A expansão dessa lógica impõe
impõe um novo papel ao Estado, que reduz a prestação de serviços públicos aos cidadãos para destinar mais recursos ao processo de multiplicação da riqueza de papel, alimentando a ciranda financeira. Assim, tornaram-se desinteressantes para os donos da riqueza as políticas de caráter universalista, que exigem a prestação de serviço diretamente pelo Estado, ou que precisam de uma forte participação do poder público, como o SUS e a Previdência Social, sob o regime da repartição. Nas áreas da saúde e previdência, esse cenário impulsionou o crescimento do comércio de planos privados, com entrada no mercado de grandes grupos multissetoriais financiarizados, como também a ampliação dos subsídios fiscais dados aos compradores desses planos. Os ataques à previdência pública e o sucateamento do SUS são, em parte, consequências do crescimento desse comércio. Mesmo assim, o SUS continua sendo importante para esse novo setor privado, o que é demonstrado pelas propostas de integração público-privada, que representam nada mais, nada menos do que pleitos de ampliação da influência das empresas na definição das políticas públicas e no acesso aos recursos públicos. De fato, sem a transferência direta ou indireta de recursos públicos, as taxas de lucro das empresas de saúde dificilmente seriam realizadas. Assim, a Previdência e a saúde entram na mira do capital financeiro, por intermédio de banqueiros, investidores e rentistas. O capital sob dominância financeira mira na extinção da Previdência Pública baseada na repartição, pelo fim da vinculação das despesas com educação e saúde e pela redução do número de servidores públicos. Diante desse cenário, é preciso pensar em estratégias e táticas que unifiquem todos aqueles que entendem a saúde como um direito humano e não como uma mercadoria. Para isso, o primeiro passo é propor um projeto alternativo de desenvolvimento nacional. Um desenvolvimento soberano, inclusivo e sustentável. Não é possível defender o direito à saúde num contexto em que não há respeito a todos os direitos sociais. A construção de um projeto de desenvolvimento soberano, socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável precisa de investimentos em políticas de pleno emprego e de combate às desigualdades de renda, de investimentos em política, em habitação, saneamento e transporte públicos, investimentos na inovação da estrutura produtiva e tecnológica, no manejo sustentável dos recursos naturais, no acesso universal a serviços de qualidade, na área de educação, seguridade e segurança alimentar. Um projeto de caráter democrático e popular como esse, que vai contra os interesses do capital, exige mais do que a oposição pontual às graves iniciativas governamentais. Necessita, de fato, de uma estratégia de enfrentamento da economia financeirizada, valorizando as atividades produtivas. Para isso, é essencial o adequado tratamento da questão da dívida pública, com a adoção de mecanismos de definição das taxas de juros que atenda aos interesses da economia nacional e seu desenvolvimento, e reformas em prol da justiça tributária, com a superação da regressividade atual. É preciso auditar a dívida pública, regular o mercado financeiro, acabar com as isenções tributárias aplicadas ao pagamento de dividendos e à remessa de lucros para o exterior. É importante ainda lutar pela preservação das empresas estatais, sobre controle público e democrático, e pelo fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A segunda estratégia, ao lado do desenvolvimento de um projeto nacional de desenvolvimento, é a defesa da democracia. A 16ª Conferência será realizada em um momento de muitos ataques aos direitos, com uma proposta de reforma da Previdência Social, a PEC número 9, aprovada em primeiro turno na Câmara de Deputados. Uma proposta que, sem combater privilégios, penaliza principalmente os trabalhadores mais pobres, retira a garantia constitucional à Previdência, destrói a noção de seguridade social e propõe um sistema de capitalização que não foi aprovado,
para beneficiar o sistema financeiro em detrimento dos futuros aposentados. É preciso, portanto, defender a Seguridade Social e continuar na luta contra a reforma da Previdência do Guedes Bolsonaro. Defender a Previdência Pública, o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social. Mas a preservação da democracia no Brasil exige ainda a atuação conjunta e articulada de uma série de movimentos de defesa dos direitos, incluindo os sem-tetos em sua luta pela moradia, os sem-terra em prol da reforma agrária e da agricultura ecológica, os indígenas em sua luta pelo direito a uma existência digna, os negros e o combate ao racismo em todas as suas formas, as mulheres em busca da igualdade, a população LGBT em sua luta pelo direito a ser o que é, e os jovens em prol da autonomia, da educação pública e do trabalho decente. A atuação conjunta dos movimentos sociais é necessária para combater as iniciativas governamentais que buscam enfraquecer a participação social, como os decretos que extinguem conselhos ou criam dificuldades de ordem legal para o financiamento e organização dos sindicatos. O terceiro eixo desta plataforma trata da luta em defesa do SUS. Defender, fortalecer e consolidar o SUS. Destacaremos 3 desafios relativos à defesa do SUS. Desafio 1, por um modelo de atenção integral à saúde. A luta pelo direito à saúde exige a superação do projeto mercantilista e do domínio do modelo biomédico, com o fortalecimento das práticas de promoção da saúde, sem descuidar da ampliação da cobertura e da melhoria da qualidade das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças e agravos. Para implantar a atenção integral, a organização das redes de atenção à saúde se faz necessária. As redes podem facilitar a incorporação de novos recursos tecnológicos, diagnóstico remoto, robotização cirúrgica, teleconsultas, etc., que facilitam o acesso das pessoas aos mais diversos serviços. Mas é preciso também subordinar a lógica econômica à lógica sanitária, ou seja, assegurar a prioridade da política de saúde sobre os interesses comerciais e industriais, colocando o complexo produtivo da saúde a serviço do SUS. É preciso, portanto, mudar o modelo de atenção em direção à integralidade, por meio da implantação das redes de atenção, desde o nível comunitário, das unidades básicas, até os níveis especializado e hospitalar. E é preciso desenvolver o complexo produtivo da saúde, com ampliação dos investimentos na produção de bens de saúde necessários ao bom funcionamento do SUS. O segundo desafio em relação ao fortalecimento do SUS se refere à melhoria da eficiência. E aqui é preciso profissionalizar a gestão do SUS, valorizando as carreiras públicas e adotando critérios de desempenho para avaliar o trabalho em saúde, premiando a qualidade da atenção. A direção dos estabelecimentos de saúde deve ser descentralizada, concedendo-se maior autonomia aos dirigentes locais e, ao mesmo tempo, responsabilizando-os pelos resultados alcançados. Nesta linha, os cargos de direção devem ser ocupados prioritariamente por técnicos de carreira, conhecedores das organizações em que trabalham. Além da profissionalização, a publicização da gestão é fundamental. O princípio constitucional da publicidade da administração do Estado deve ser assegurado por meio dos mecanismos que dão transparência à gestão, inclusive aqueles previstos na Lei de Acesso à Informação. A transparência exige ainda o respeito a um padrão republicano de relacionamento dos órgãos estatais com os meios de comunicação de massa, sem favorecimento ou discriminações por parte dos governantes. Dentro da melhoria da eficiência, além da profissionalização e da publicização, a regionalização da saúde. A experiência do SUS já demonstrou que, sozinhos, os municípios são incapazes de garantir todos os serviços de saúde necessários à sua população. A experiência anterior, por sua vez, já tinha mostrado que a centralização da gestão na esfera federal gera ineficiência e ineficácia. A organização de regiões, de acordo com as identidades territoriais e sanitárias e com adequadas escalas populacionais, contribui para a coordenação das políticas em um país federado. É preciso promover inovações institucionais e experimentar instâncias de poder compartilhado entre os municípios de uma região, o Estado e a União, com todos se comprometendo diretamente
com o financiamento e a gestão das ações governamentais. É fundamental também que as representações do controle social, usuários e trabalhadores da saúde, estejam presentes. Implantar efetivamente as regiões de saúde com aprimoramento dos mecanismos de coordenação federativa. Exige expandir a infraestrutura do SUS, fortalecer as instâncias de decisão regional, assegurar a participação social nas regiões de saúde e ampliar a oferta, ampliar a oferta e fortalecer a educação permanente das equipes multiprofissionais de saúde. Para contratar e qualificar as equipes de saúde, é necessário dispor de uma adequada política de pessoal. Nesse aspecto, é preciso admitir que o SUS pouco avançou. A cobertura de pessoal é insuficiente e desigual, a produtividade é baixa e a qualidade é predominantemente ruim. Essa situação é consequência de uma formação profissional deficiente, com algumas exceções, de uma distribuição de pessoal que é regional e socialmente injusta e de condições de trabalho que são usualmente precárias. Para superar esses obstáculos, é preciso formular e implantar uma política nacional de gestão do trabalho, da educação e saúde, consistente e coerente com as propostas de mudança do modelo de atenção e de reorganização dos serviços nas diversas regiões do país. Essa política de gestão do trabalho, educação e saúde deve ter como objetivos ampliar o quantitativo de profissionais, adequar seus perfis às necessidades de saúde e melhorar as qualidades dos processos de ensino e aprendizagem. Para tanto, toda a rede de serviços de saúde deve se tornar espaço de formação e de educação permanente. Todo profissional em exercício deve ter responsabilidades educativas. As práticas pedagógicas devem apoiar o desenvolvimento de competências técnicas, éticas e sociais. A política de pessoal deve contemplar a distribuição das instituições formadoras em todas as regiões do país. O provimento e a distribuição da força de trabalho em saúde devem estar baseados na necessidade de pessoal, em termos quantitativos e qualitativos, a partir das demandas de saúde, em um processo contínuo de planejamento entre as três esferas de governo. Finalmente, o terceiro e último desafio relacionado ao fortalecimento do SUS. Assegurar o financiamento adequado do SUS e da Seguridade Social. Para superar o subfinanciamento, a estratégia fundamental é consolidar o orçamento da Seguridade Social, o que exige, no presente momento, o enfrentamento de duas grandes ameaças. A primeira ameaça é já referida à PEC número 6 de 2019, da reforma da Previdência, especialmente no que se refere ao regime de capitalização, que elimina a principal fonte de receita da Seguridade Social. A segunda, tão ou mais grave, é a proposição do fim da vinculação constitucional dos recursos da saúde, anunciada pelo ministro da Economia, que levará não ao congelamento e à redução relativa dos gastos de saúde, como fez a emenda constitucional 95 em 2016, mas sim ao desfinanciamento público, ou seja, a redução absoluta das verbas destinadas ao SUS. O enfrentamento dessas ameaças exige uma ampla mobilização social que começa a ser estimulada com convocações de manifestações, debates, atos políticos, paralisações e greves. Os militantes da reforma sanitária devem se juntar a essa mobilização, levando ao mesmo tempo a bandeira da defesa do SUS. No ponto do financiamento, é importante propor a ampliação da alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido para instituições financeiras, dos atuais 9% para 18%. A criação de um imposto geral sobre movimentação financeira e a tributação das remessas de lucros e dividendos realizados pelas empresas multinacionais atualmente isentas. Estabelecimento da contribuição sobre grandes fortunas com destinação para a Seguridade Social. A esta lista pode-se acrescentar a destinação de verbas oriundas da exploração do petróleo do pré-sal, além do fim da desvinculação das receitas da União e das medidas de desoneração fiscal que retiram recursos da Seguridade Social. Deve-se entender que o povo brasileiro já gasta muito com saúde, sobretudo os mais pobres. De fato, segmentos mais pobres da população têm despesas diretas com saúde 5 vezes maiores do que a população geral.
Para reduzir os gastos diretos das famílias com medicamentos, exames e consultas, é preciso ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços do SUS. Uma das estratégias para aumentar os gastos públicos é acabar com o subsídio aos planos de saúde, passando a transferir para o SUS, anualmente, pelo menos 12 bilhões de reais, como foi em 2015, o que representou um gasto tributário correspondente a 1/3 do orçamento do Ministério da Saúde naquele ano. Por fim, os militantes da reforma sanitária não podem esquecer que a sustentabilidade econômica do SUS depende da superação do atual modelo de atenção. O desenvolvimento e a incorporação de tecnologias devem ser guiados pela sua pertinência às necessidades de saúde da população e pela capacidade de responder efetivamente aos problemas de saúde com custos socialmente suportáveis. Como implantar essa agenda? A formulação de um projeto de desenvolvimento soberano, inclusivo, sustentável e democrático, embora capaz de unir amplos setores da sociedade, tem adversários poderosos. Desse modo, sugerem-se iniciativas que buscam criar massa crítica de pessoas aliadas e organizações comprometidas com o direito à saúde. Buscar a formação de um amplo bloco democrático e popular em prol da soberania do país, da superação das iniquidades sociais, da reforma sanitária e do SUS. Estreitar a articulação dos militantes do SUS com iniciativas como a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, dentre outros setores democráticos da sociedade que têm promovido mobilizações a favor dos direitos de cidadania. Articular o movimento de massas em defesa da Seguridade Social, combatendo a PEC 06 e a desvinculação dos recursos da saúde e da educação. Lutar pela democracia em todos os níveis e espaços, nos locais de trabalho e estudo, nos espaços de convivência social, no cotidiano da vida das pessoas e das instituições. Por fim, ampliar o debate público, denunciando os riscos de retrocesso civilizatório e reagindo ao avanço do fascismo, do quadorismo cultural e do autoritarismo político que ameaçam as conquistas democráticas alcançadas com muita luta nos últimos 40 anos. A sociedade brasileira está se movimentando. A sociedade brasileira não está parada. Diversas iniciativas de diversos setores têm conseguido reunir as pessoas. Fico muito feliz em ver aqui essa faixa dos dentistas na luta pela democracia. Faço parte de um movimento que começou desde do programa Mais Médicos, chamado Médicos pela Democracia, que hoje reúne centenas de pessoas do Brasil todo, que tem estado presente em manifestações, em atos de solidariedade, participado, se posicionado publicamente. Iniciativas como essa, médicos, juristas pela democracia, dentistas pela democracia, são fundamentais. Nós não podemos esperar apenas reações institucionais. Os partidos políticos, os parlamentares de oposição têm um papel fundamental a cumprir, mas tem limites que estão claramente colocados. A população brasileira ainda em parte, sustenta ainda o governo com todos esses ataques à democracia e à economia, pela dificuldade de credibilidade do setor que hoje está na oposição e que durante muito tempo ficou no governo. Os erros políticos, para além de todos os acertos, e a campanha feita nos últimos anos, desde o impeachment da presidente Dilma, retiraram de setores da oposição institucional a legitimidade e a credibilidade necessária para mobilizar a população. É por isso que a sociedade civil precisa, nesse momento, assumir o protagonismo. Para dialogar com a sociedade, mostrando que a defesa da democracia e das conquistas sociais e econômicas não foram fruto da luta de um partido político ou de um ou outro governo que esteve aí, mas foram frutos de conquista da sociedade. Então, nesse momento
é uma luta de longo fôlego, é uma luta de resistência que, como o texto tenta expressar, se faz no dia a dia, no cotidiano, com cada um de nós, e se faz também em momentos de reunião. Espero que a 16ª Conferência Nacional de Saúde consiga aglutinar essas forças, assim como o encontro que está havendo nesses dias em Mato Grosso, da SBPC, tem conseguido alimentar essa resistência. Então, são tempos duros que estamos vivendo, que não vão ser superados rapidamente, mas que exigem de nós persistência, perseverança, resistência, capacidade de resistência, e para isso é preciso estarmos juntos, estarmos conversando. Bom, era isso que eu gostaria de dizer, quero agradecer a atenção de vocês. Júlio Rocha, da Faculdade de Direito. Eu queria que Eugênio pensasse e refletisse conosco dessa relação do Estado com o direito na implementação de políticas públicas. Você vai ser gestor, já trabalhou dentro da estrutura da máquina e hoje é uma das mais destacadas mentes do Instituto de Saúde Coletiva. Então, como é que você pensa o papel do Estado, do direito e a academia nesse momento que a gente está vivendo, na defesa da saúde? Não tenho dúvida que a gente vive hoje um ataque ao Estado Democrático de Direito. A academia tem uma responsabilidade muito grande, não apenas em denunciar esses ataques, como em apoiar os movimentos sociais, na medida em que eles requeiram, com análises, com estudos. Eu, como militante e associado da Abrasco, sempre tenho enfatizado que a contribuição que nós, pesquisadores, docentes, intelectuais, podemos dar é ajudar a difundir, a estudar, pesquisar, tentar compreender e compartilhar esse conhecimento, os resultados dessa pesquisa com os militantes dos movimentos sociais de um modo geral. Ouvi-los, numa perspectiva de troca de conhecimentos, mas dedicarmos aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente pode fazer, que é produzir conhecimento, é tentar entender a realidade. Acho que tanto para o movimento social quanto para a gestão. Tem sido a Abrasco é uma entidade que tem uma atuação política muito forte, mas o que dá legitimidade à Abrasco para intervir no debate político é a sua capacidade de análise, de reflexão sobre a área da saúde. Imagino que na área do direito, por exemplo, você como diretor aqui, há uma produção de conhecimento, há uma reflexão sobre o direito que os professores, que os docentes, que os pesquisadores fazem, que pode ser compartilhada com os operadores do direito na prática, com os movimentos sociais que lutam por direitos, para dessa interação, se fortalecer a luta pelos direitos, a saúde, pelos direitos sociais de um modo geral. A capacidade de mobilização exige a elaboração de um projeto amplo, propositivo. Resistências pontuais precisam ser feitas, mas são insuficientes. A população se mobiliza, as pessoas se mobilizam em geral por duas emoções: a esperança e o medo. Não sei quem assistiu o filme No, o filme do plebiscito do Chile, depois, no fim, se o Pinochet podia ou não se reeleger novamente. E mostra isso. O que a gente precisa... Veja, eles estão agindo pela política do medo. O país está quebrado e precisamos fazer essas reformas, precisa passar por um sacrifício... E a gente sabe que essas medidas que representam sacrifício apenas por uma parcela da população. Vocês viram aí os relatórios
das grandes empresas, o lucro dos bancos, como subiu, o lucro não só de bancos, de grandes empresas, todas que, desse último trimestre, em comparação ao trimestre do ano passado, foram vultosos. Então, há uma política de impor o medo, da violência, e para fazer frente a esse tipo de política, não basta a gente resistir. Agora acabou o Conselho, vamos ser contra o Conselho. Agora quer desvincular. A emenda constitucional 95 passou a ser, ironicamente, uma proteção para o SUS. Porque eles querem tirar essa emenda, acabar qualquer vinculação, nem congelar, para reduzir. Então, a resistência pontual é necessária, mas é insuficiente para mobilizar as pessoas. Nós não conseguimos mobilizar contra a reforma da Previdência. Até a educação mobilizou mais. A educação mobilizou mais. Então, para resgatar a esperança das pessoas, nós precisamos sinalizar com um projeto mais globalizante, mais coerente. Agora, como Boaventura Santos disse num texto que saiu nesses últimos dias aí sendo distribuído, é um trabalho de recomeçar do zero. A desigualdade no Brasil é tão gritante e as instituições tão frágeis que poucos anos, né, teremos 3 anos depois do impeachment, foram suficientes, têm sido suficientes para desfazer tudo. E ele chamou a atenção, nessa retomada, não é possível conciliar com a direita como se conciliou nesses 13, 14 anos em que houve um governo um governo de esquerda, em que Sarney era a pessoa mais importante do país. Para citar citar um exemplo bem destacado. Então, nós estamos falando de utopia, de criar uma nova utopia, de um projeto que seja capaz de despertar as esperanças e a juventude, e a nova geração. Então, a proposta vai nesse sentido, de tentar. Agora, é importante fazer com que as centrais sindicais, com que os movimentos sociais, sobretudo, o Boaventura cita isso também, o movimento de mulheres, em particular, o movimento da juventude, fala agora da possibilidade das eleições de 2020, né, de eleições para a prefeitura das cidades, tentar construir amplas frentes nesse processo eleitoral, o que não vai ser fácil, porque a gente sabe que a disputa dentro da oposição tem sido muito intensa, e se nós deixarmos com os partidos apenas a decisão, não vai sair frente nenhuma. Ou movimentos sociais pressionam de fora para dentro, ou vai continuar lá o Ciro com o Haddad, com a Marina, enfim, nessas disputas de bastidores. Então, esse texto tem essa pretensão, assim, que é desencadear um debate na construção de um projeto maior que seja capaz de mobilizar a sociedade. Não basta pôr contra a reforma da Previdência, contra a desvinculação dos recursos para o SUS, contra a extinção dos conselhos. Somos contra tudo isso e vamos lutar contra isso. Agora, somos a favor, nós queremos um país soberano, nós queremos uma retomada do desenvolvimento, superar o desemprego, a volta da miséria. Nós queremos que seja socialmente inclusivo e mais, o que nós não tivemos nesses 13 anos, um desenvolvimento sustentável. Né? Nós tivemos, ao contrário, tivemos o acidente da Vale não foi fruto do último ano do governo de Michel Temer. Né? Obviamente, construir Belo Monte lá no Pará, isso foram coisas aprovadas pelos governos chamados ditos de esquerda. Né? Então, é preciso retomar todas essas questões de uma perspectiva mais globalizante. É um pouco como eu entendo que é o desafio atual. O que se coloca, obviamente, como uma questão de médio e longo prazo. Agora, a sociedade brasileira é tão instável que não tem grupo político, não tem força política que consiga governar pela hegemonia.
Então, se esse governo... E é impressionante como a tática deles é sempre o ataque. É sempre o ataque. Então, qualquer reação é mais... eles vão para o ataque, eles raramente recuam. Vão tentar, no Senado, reintroduzir aquilo que a gente conseguiu barrar na reforma da Previdência, né? A questão da capitalização, principalmente, que foi uma derrota grande para ele. Acho que isso nos alimentou muito de esperança, né? Não ter sido o ponto que era central para o Guedes, que era a capitalização, mais importante do que todas as outras, foi derrotado. Eles vão tentar, e no Senado só são 40, basta 40 e poucos senadores para reintroduzir. A dificuldade é ter que voltar para a Câmara. Mas, de todo modo, essa instabilidade faz com que uma proposta que pode parecer inviável, em determinado momento, rapidamente se viabilize. A gente não sabe se Bolsonaro vai ficar 4 anos. Eu diria que é pouco provável. Dado o fato, a quantidade de problemas, de dificuldades que ele próprio cria para a própria agenda dele. Então, essa instabilidade faz com que torna mais necessário ainda que nós estejamos preparados com um plano que seja um plano de governo, que não seja só de oposição às iniciativas do atual governo. Professor Luiz Eugênio, nós temos que agradecer muito sua disponibilidade em participar dessa 7ª reunião de pesquisa. Eu creio que sua contribuição foi muito importante, né, em trazer essa perspectiva de proposição, de crítica, de resistência, mas de uma proposição, inclusive, com um olhar mais amplo. Eu gostaria de trazer uma questão que você possa trabalhar e desde já agradecer imensamente, em nome de toda a equipe que está aqui, a sua participação. Como a gente pode explicar a questão da eleição de uma figura como Bolsonaro no Brasil? Enfim, porque a gente tem clareza de que a sociedade civil, de uma forma geral, quando a gente usa esse termo, a gente generaliza um conjunto de grupos com diferentes perspectivas sobre o projeto de Brasil, né? Por um lado, um projeto de um Brasil democrático e sustentável, ele sempre teve como a bandeira da esquerda, então um nicho na sociedade civil mais de pensamento à esquerda. Por outro lado, um pensamento mais à direita. Como se dá nesse meio do caminho? Como é que você vê essa questão do que se fala sobre a elite do atraso ou a classe média que não compreende sua posição de classe, que eu vejo como uma questão chave hoje, né? Mesmo tendo em vista os avanços e os fracassos de um projeto de esquerda que se consolidou nos 13 anos, toda a discussão que se faz, eles, na verdade, a esquerda, na verdade, ela foi a única que conseguiu alguma hegemonia burguesa em 14 anos, em toda a história recente do Brasil, né? Essa discussão que o Jorge Almeida traz muito quando faz análise de Gramsci sobre isso. Pouco escutar essa perspectiva, tendo em vista exatamente esse momento histórico que nós vivemos, como será essa superação? Mas se é possível pensar numa bola de cristal, e sua experiência, 4 anos, 8 anos, 15 anos? Eu lembro muito o tristemente famoso Golbery, do Couto Silva, falava que o mundo alternava entre sístoles e diástoles políticas. E a gente, para entender a situação do Brasil, a gente tem que pensar também na situação geopolítica mundial, né? Nós estamos vivendo em todos os países do mundo, no Ocidente, pelo menos, um movimento de fortalecimento de grupos e partidos de extrema-direita, né? Está lá no leste europeu, o Orbán lá na Hungria, está na Itália, o Trump nos Estados Unidos, agora o Boris Johnson na Inglaterra, depois, o Brexit de qualquer jeito, e o Brasil não entra nessa onda. Existe também, eu acho que daqui a 50 anos, às vezes, a gente pode estar sabendo, os documentos secretos dos Estados Unidos têm aquela história, né? A gente ficou sabendo 50 anos depois dos telefonemas, dos telegramas, do Lyndon Johnson
sobre o golpe de 64. Provavelmente o golpe de 2016, nós vamos descobrir todos os interesses ligados ao pré-sal, à intervenção americana. Mas há também, e aí eu concordo também com você, acho que o Gessé Souza tem trazido essa contribuição importante, né? A nossa sociedade tem como marca principal a escravidão. Foram 300 anos de escravidão, né? Temos aí 100 e poucos anos, 120 anos da abolição formal da escravidão, mas está muito marcada, muito entranhada na nossa sociedade, não há dúvida sobre isso. Isso faz com que a gente tenha, uma outra coisa interessante, uma sociedade que altamente instável, que não se consegue, veja, a análise do Jorge Almeida, que o PT teria contribuído para a consolidação da hegemonia burguesa, se demonstrou absolutamente falsa. Se o PT estava consolidando a hegemonia burguesa, por que foi preciso tirar o PT? Né? Por que a burguesia tirou o PT e instituiu e apoiou um governo que volta a utilizar a força para tirar esses direitos? Então é um país de difícil condução, por uma forma, pela construção do consenso. A classe dominante brasileira, porque para criar o consenso você precisa fazer concessões. E é o contrário do que estão fazendo, concessões nenhuma. Então, retirando aquelas concessões que o PT teria feito, foi demais. Isso está influenciado não apenas pelos aspectos, digamos, econômicos, mas também pela escravidão, pelo esse sentimento que marca de desigualdade profunda, que atinge os negros também, né? A escravidão, a gente é comum. Então o negro que passa a ser branco, né, na medida que ascende socialmente, e passa a incorporar esses valores. Então a sociedade brasileira é muito complexa para a gente fazer qualquer previsão. Pode mudar muito e rapidamente. Eu, pessoalmente, acho difícil o Bolsonaro, na estabilidade que ele cria, conseguir ficar 4 anos. Agora, a alternativa ao Bolsonaro não vai ser também a esquerda, vai ser provavelmente o Mourão, que é o seu atual vice, que está calado, saiu de cena agora, para até não criar mais. A conclusão da votação da reforma da Previdência, veja, enquanto o grupo que manda no país, as classes dominantes mais importantes estiverem acumulando, ganhando, ele fica. Mas as perspectivas de crescimento econômico são muito pequenas. Por mais que se extraia os lucros financeiros, como tem havido, chega um momento que, se a economia produtiva não cresce, as bolsas começam a cair também. As bolsas começam a cair. Então, toda ditadura só se legitima e permanece muito tempo quando consegue apresentar alguns resultados em termos econômicos. Foi assim com a ditadura de 64, que teve aquele milagre, chamado milagre brasileiro, que permitiu, né, um crescimento da economia e, né, ampliou a universidade privada, que a classe média entrou. Numa situação de crise econômica, e agora a grande interrogação é a economia americana, que tem crescido, mas os analistas, né, estão divididos. Uma boa parte acha que é insustentável esse crescimento americano, não dura até o ano que vem. A China está diminuindo o crescimento. Então, a situação econômica, hoje, as pessoas, os brasileiros ainda, a maior parte dos brasileiros ainda acha que a crise econômica é culpa do PT, e que é o sacrifício que ainda tem que fazer, que essas medidas de reforma da Previdência são necessárias para poder retomar o crescimento. Tem sido essa promessa, e a população ainda não perdeu essa esperança. Então, é impressionante que, né, tudo que se tem feito para destruir, 33%, 1/3 da população ainda esteja apoiando. Bolsonaro não perdeu os votos do primeiro turno, perdeu do segundo, em termos de apoio, mas ainda mantém os do primeiro turno. Porque ainda há essa expectativa, essa crença de que os problemas decorrem. Mas se continuar assim, a partir de um momento esse discurso da herança maldita perde efetividade, né?
Então, as pessoas vão começar a atribuir ao atual governo a sua dificuldade de conseguir emprego, de conseguir renda, enfim, de todas as dificuldades. Para esse momento, até para acelerar esse processo e para se constituir como alternativa, a gente precisa construir um programa global. Enfim, então a situação é bastante complexa, mas imprevisível. Encerramos a conferência, agradecemos ao professor Luiz Eugênio e a todos e todas que permaneceram com a gente até esse horário. Boa noite.